Ele custou 3 milhões de dólares, tem quase um ano de clube e ainda não conseguiu render o que se espera. Hoje o nosso assunto é Carlos Palacios. Vem comigo! Pois é, oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Marinho Saldanha. É um prazer te ter aqui em mais um vídeo do canal. Hoje o nosso assunto é Carlos Palacios. E você pode acompanhar lá no UOL, nas minhas redes sociais, a matéria que nós publicamos hoje. Por que Carlos Palacios não tem sido tão aproveitado por Alexander Medina? Você me segue no Twitter, @marinhosaldanha, no Instagram, @marinho.saldanha. E antes de começar a tratar desse assunto aqui no vídeo, eu quero te pedir para você fazer aquilo, se ainda não fez, né, que é tão importante para nós. Ativa as notificações, se inscreve no canal e curte os vídeos, manda para os amigos, vamos divulgar essas ideias o máximo que a gente puder. Se quiser deixar o teu comentário, eu prometo ler e responder todos à medida do possível. Agradecendo também todo mundo que tem visto os vídeos, todo mundo que tem feito a sua parte, de coração, muito obrigado. Nós vamos falar de Carlos Palacios, o chileno contratado por 3 milhões de dólares há quase um ano pelo Inter. Ele sofreu no primeiro ano de Colorado uma dificuldade que é natural e muitos jogadores encaram, que é a falta de adaptação. O Palacios é um menino, tem aí 20 e poucos anos, e ele veio para o Brasil para sua primeira experiência fora do Chile. Ele encontrou dificuldades, ele não falava português, ele não conhecia a cidade, ele não conhecia o clube, e isso dificultou um pouco o começo da passagem dele pelo Inter. Mas o tempo passou, né? E o Palacios teve as suas chances, ele tem aí 35 jogos com a camisa do Inter, obviamente nem todos como titular, a maioria entrando no decorrer dos jogos, mas vale o mesmo que eu disse sobre o Gustavo Maia também para o Palacios, né? E você pode acompanhar, procurar aí na lista de vídeos o vídeo da atuação do Gustavo Maia. O jogador que não vem sendo aproveitado precisa mostrar mais do que os outros para ser aproveitado. O Palacios não fez isso ano passado, ele deu 3 assistências, ele não fez nenhum gol. E as atuações ficaram abaixo do que se esperava para o cartaz que ele chegou. Uma promessa, um jogador da seleção do Chile, um jogador que era dito um dos mais promissores do futebol do continente. Pois bem, chegou 2022 e se esperava que o Palacios recebesse oportunidades. Até porque o técnico Alexander Medina tentou levar o Palacios para o Tajeres, quando ele comandava a equipe da Argentina, né? E não conseguiu antes isso antes dele vir para o Inter, tanto o técnico quanto o jogador. O Palacios era do União Espanhola. Começou a temporada, o Palacios se apresentou com sintomas gripais. Ele fez o teste para Covid-19, deu negativo, mas ele conviveu com familiares que testaram positivo para a doença e por isso ele foi afastado do grupo do Inter. E ser afastado no começo dos trabalhos pesa muito para o que tu vai render no futuro. É ali que se ganha a base física, o lastro de preparação. E quem treina de forma amadora, quem tem uma atividade física frequente, sabe muito bem que se tu perde a preparação para te render o mesmo que outros do mesmo grupo que fizeram essa preparação, vai demorar. E aí nós encontramos um outro problema que o Palacios tem encarado e por isso ele não tem sido aproveitado, que é a questão física. Além de ter perdido esses treinos, ele não tem conseguido igualar os mesmos níveis dos demais, mesmo com o trabalho forte que ele tem feito. Ele não tem atingido a mesma velocidade, a mesma força, a mesma capacidade atlética dos colegas de grupo. E isso tem dificultado ele a comparecer, a aparecer, a estar presente na lista de relacionados. Para o último jogo contra o Guarani de Bagé, o Medina utilizou a equipe com várias reservas e várias observações. Inclusive o Gustavo Maia jogou, né? Mas o Palacios não esteve nessa relação porque ele teve um desconforto muscular na coxa direita. O que se fala no Chile sobre o Palacios? O Palacios, ele perdeu um pouco o status na seleção, assim, ele perdeu o convívio com o status de promessa. Eu conversei com alguns colegas chilenos que têm muita curiosidade. O que está acontecendo? Por que ele não conseguiu se desenvolver como se esperava que ele iria se desenvolver? No Chile, hoje, o Palacios é um grande ponto de interrogação, porque se esperava que ele fosse deslanchar. O próprio Arturo Vidal chegou a colocar o Palacios como futuro da seleção.
Isso é um elogio e tanto, né? O Vidal é um dos ídolos máximos do futebol chileno. Então, lá no Chile, o status dele é mais agora uma interrogação do que uma promessa. Por fim, Palácios pode sair do Inter? Bom, isso vai depender muito dos próximos dias. Hoje o Inter não tem interesse de negociar o Palácios, o Inter quer dar ao Palácios a condição dele se desenvolver como atleta. O Inter ainda acredita que o Palácios possa ser tudo que se espera dele, porque afinal é um menino, tem contrato até 2025 com o Inter, né? Tem muito tempo para ele fazer isso. Porém, caso ele não dê sinais claros de que isso vai se concretizar, obviamente a situação pode mudar. Tá certo? Valeu, aqui vai um abraço para você, conto contigo, não esquece de mim, hein? Falou, tchau!